Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou ler hoje, irmãos, do verso de número 17 ao 24. Efésios 4, 17 a 24. Antes de lermos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça dele sobre nós para compreendermos a sua palavra. Bondoso Deus, graças te rendemos por podermos nos reunir, tendo a tua palavra em nossas mãos, a fim de aprendermos do Senhor. Ajuda-nos, Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine, prepare o nosso coração, abra os nossos ouvidos e olhos, que possamos ouvir a tua voz e aprender de ti, e sermos transformados para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Assim te bendizemos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Então, Efésios 4, 17, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo estava realizando o seu ministério terreno, segundo o que temos escrito no Evangelho de Mateus, o segundo Mateus, no capítulo 6, versos de número 31 a 33, ele alerta os seus ouvintes acerca do procedimento que eles não deveriam adotar. O Senhor Jesus diz assim: não faça como os gentios. Os gentios fazem e buscam estas coisas. Entre vós, não deve ser assim. Naquela oportunidade, ele estava falando sobre a ansiedade, sobre a preocupação com o que comer, com o que vestir, com o que beber. E note bem que, quando o Senhor Jesus Cristo faz esta comparação, ele está evidenciando de maneira muito clara que há um comportamento que é próprio daqueles que são cidadãos do reino de Deus e daqueles que não são. E esse é um padrão bíblico. Portanto, Cristo não está trazendo nada novo, não está inventando, mas mostrando aquilo que já foi posto desde o princípio de todas as coisas. Assim sendo, quando nós lemos a Escritura, precisamos atentar exatamente para este padrão que nos é dado pelo Senhor, padrão este, que não é o mesmo dos ímpios, ou aqui postos como gentios. Nós estamos lendo essa epístola, estudando, vimos que fomos salvos pela graça do Senhor. O nosso andar e proceder certamente era um andar que não era digno do Senhor. No capítulo 2, verso número 2, lemos: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. E aí Paulo vai descrever o nosso andar. Mas logo em seguida, no verso de número 10, ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Ou seja, havia um andar antes de Cristo e agora tem um novo andar em Cristo Jesus. Esse tema ele permanece na epístola, e agora é acrescido a isso um novo ponto, que é o que temos aí no capítulo 4. Que nós fomos chamados pelo Senhor para uma vocação, e essa vocação tem um andar digno, que não é certamente o andar que tínhamos antes de sermos crentes.
Mas Deus também nos mostra que esse andar digno, ele é um andar que requer de nós características muito importantes: humildade, mansidão, longanimidade, a capacidade de suportar uns aos outros, e fazendo sempre isso em unidade. Mas como eu disse outrora, alguém poderia levantar a seguinte questão: mas como é que nós vamos fazer isso? Aí Deus mostra que para esse andar digno, Ele capacitou a sua igreja. Verso de número 7 até o verso de número 16. É um andar onde eu vou progredindo espiritualmente e chego à maturidade cristã, não sendo mais como um menino. E disse isso para os irmãos na semana passada. Mas aí, irmãos, quando entramos nesse capítulo 4, no verso 17, e esta sessão ela vai até o verso de número 21 do capítulo 5, você vai perceber que Paulo vai agora detalhar, mas detalhar mesmo, não é? Este andar, o andar que nós tínhamos antes de Cristo e o andar que precisamos ter agora em Cristo Jesus. E a primeira questão que ele levanta neste detalhamento do andar são esses 3 itens que você tem aí, do verso 17 até o verso de número 24. Observe comigo. Primeiro, no verso 17, ele coloca: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, do verso 17 até o verso de número 19, ele vai mostrar para nós, e eu vou ver com os irmãos nessa noite, como é que os gentios andavam, para que você tenha um parâmetro acerca daquilo que você fazia antes de Cristo, ou outras pessoas, e que você deve fazer a partir deste momento. A segunda coisa que ele vai colocar está aí do verso número 20 até o verso de número 22, que é o despojamento. Veja comigo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, é que de fato tendes ouvido, nele foste instruídos, segundo a verdade de amor, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Então ele coloca o parâmetro: era assim que vocês andavam, não é para fazer mais isso. Então vocês vão se despojar deste velho homem. Aí alguém diria: mas se eu me despojar, automaticamente eu vou ficar despido espiritualmente. E aí ele complementa no verso 23 e 24, que agora nós devemos nos revestir do novo homem. Verso 23: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Então tem 3 coisas nessa porção: como eu andava, portanto eu não devo andar mais; o que eu tenho que tirar, e o que eu tenho de pôr. 3 coisas muito simples, não é? Como eu andava, o que eu tenho que tirar e o que eu tenho que pôr. A ideia aqui não é complicar, na verdade é descomplicar mesmo. A pessoa tem que ler esse texto e entender como que se dá essa dinâmica de mudança. E aqui você tem o que muitos autores chamam, né, a dinâmica bíblica de mudança, ou da mudança, que é a santificação. Deus opera em mim, de maneira que eu vejo como eu era, tire isso que é velho e ponha o que é novo, exatamente para viver e agradar a Deus, vivendo assim de modo digno do Senhor. Nesta noite, eu quero me deter com os irmãos somente nesta primeira parte, que vai do verso 17 ao 19, que é exatamente uma análise de como andavam os gentios, modo este que eu não devo o quê? Andar. Então o nosso tema hoje é: não ande como os gentios, tá bom? Então vamos ver aí. Primeiramente, irmãos, verso número 17 na parte A, serão 4 pontos aí bem rapidinhos, tá? Verso 17: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O que você tem aqui é um mandamento, um alerta solene do apóstolo Paulo. Observe bem que ele faz 2 considerações, no Senhor, isto, portanto, digo, e no Senhor o quê? Testifico. Então é como se ele estivesse chamando Deus para aquela ocasião, e dizendo assim: olhe bem o que eu estou dizendo aqui. Veja a importância disso, a solenidade dessas palavras. Observe quão sério é o que eu vou dizer para você agora diante do próprio Deus. E qual é a seriedade dessa palavra? É exatamente o ponto que diz respeito ao fato de não andarmos mais como os gentios andam.
Paulo não está dizendo que eu não era um gentio, porque em outro tempo eu não estava convertido, agora eu fui convertido pelo Senhor. Paulo não está dizendo que eu tenho que desprezar tais pessoas. O que ele está dizendo é que o que essas pessoas fazem, que foi algo que eu fiz no passado, antes da conversão, eu não devo fazer em hipótese alguma. Então, ao olhar para isso aqui, eu queria que nós considerássemos, irmãos, o seguinte, que Paulo não está dando uma opção. Olha, você faz ou não? Pense. Quem sabe você decide, né? Se você para de fazer o que fazia antes. Não. Não ande. Não faça. A palavra andar está associada a comportamento. Não se comporte como um gentio. Não pense como um gentio, não fale como um gentio, não sinta como um gentio, não deseje como um gentio. O que ele está dizendo, irmãos, é que há algo mais profundo nisso aqui, que é exatamente eu observar o que o ímpio faz e eu jamais desejar fazer o que ele faz. Agora, as pessoas olham para isso e podem ser conduzidas exatamente a duas coisas. A primeira delas é esta, é achar que isso aqui é algo que? Opcional. E eu já disse que não é, é um mandamento. E a segunda é olhar para o proceder dos gentios e dizer assim, não, mas é assim mesmo que a gente tem que fazer. Ou seja, olhar para o procedimento de tais libertinos e não perceber o dolo de tais obras. E quem sabe enquadrá-las no senso comum, dizendo, mas todo mundo faz. Todo mundo pensa, todo mundo deseja, todo mundo fala isso, mas você não é todo mundo. Por que você não é todo mundo? Porque você recebeu uma vocação que exige de você um andar digno. Então o primeiro erro seria o quê? É uma opção. E o segundo? Todo mundo faz. Não, todo mundo pode até fazer, mas você não é todo mundo. Então, irmãos, é importante que a gente veja essa primeira parte aí do verso 17, exatamente como este mandamento solene, que não é uma opção para o crente, e que eu não devo tomar a forma do mundo, no sentido de tornar comum o que para Deus é pecaminoso. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, está no verso 17, parte B, até o 18, parte A. E o apóstolo Paulo é muito lógico nas suas cartas, o argumento está bem delineado aí no texto. Ele diz assim, ó, isto, portanto, digno o Senhor testifica, que não mais andeis como andam os gentios. Aí a pergunta que você vai fazer é, como é que andam os gentios? Aí ele usa 3 expressões para isso. Primeira, os gentios, então formule a frase, tá? Os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Primeira coisa. Segundo, os gentios andam obscurecidos de entendimento. E a terceira, os gentios andam alheios à vida de Deus. Então, Paulo usa 3 expressões, e elas não são as únicas, mas essas 3 acabam englobando a completude daquilo que é o comportamento dos gentios. Vamos analisar uma a uma, tá? Primeiro, o que seria andar na vaidade dos seus próprios pensamentos? É um andar que é baseado em futilidades. Você já ouviu uma pessoa assim, fulano de tal é fútil. Quando você diz assim, fulano de tal é fútil, você está associando isso a quê? Que ela anda atrás do que é nada, do que é vazio, do que não tem significado, do que não promove coisas para a eternidade, do que não ajunta para o céu, mas é para a terra. É como diz o escritor de Eclesiastes, o pregador, filho de Salomão, vaidade de vaidade, tudo é o quê? Vaidade. Então ele diz, olha, não ande como gentios, por quê? Porque o proceder deles é um proceder o quê? Fútil, vão, que não preenche. E aí eu penso e pergunto, você conhece alguém assim? Que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, só tem pensamento fútil. E lembre, aquilo que o homem pensa, ele o é.
pensa o que é vão, pensa o que é fútil, e também vive de maneira o quê? Fútil. Primeira coisa. Segunda coisa que ele diz, que eles vivem obscurecidos de entendimento. A palavra para obscuridade aqui é trevas mesmo, tá? Negridão. Então ele está dizendo o seguinte, é uma pessoa que anda no mundo sem luz. Entenderam? Como é alguém andar no mundo sem luz? Ela não tem compreensão das coisas. Cego. Espiritualmente cego. Não é à toa que a gente tem aquele versículo no Salmo 119, não é? Em que o salmista pede a Deus que desvende os seus olhos para que ele possa contemplar as maravilhas da sua lei. Não é à toa que temos hinos que dizem, né, que eu estava cego e perdido. Então os gentios parecem enxergar, mas no fundo estão o quê? Cegos no seu entendimento. Parecem entender. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo 73. Olha que coisa interessante. Houve um homem que em certo momento da sua vida, ele passou a invejar os homens maus, não é? E ele chegou ao ponto de dizer assim, inutilmente conservei puro o coração. E diante disso, irmãos, ele chega a uma conclusão. Por favor, veja comigo a partir do verso 18, tá? Abrir aí, Salmo 73, 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Está vendo aí? Era como o quê? Um irracional a tua... É um homem cego. É um irracional. Faz que não pensa. Mas é porque os pensamentos deles estão comprometidos pelo pecado. E Deus diz assim, olha, não andem como estes homens. Você tem entendimento, você tem luz. Você consegue perceber a realidade. Você consegue discernir. Então por que você está agindo como alguém que não tem discernimento? Então ele diz, não ande como pessoas fúteis e não ande como pessoas cegas no seu entendimento. Terceira coisa que ele diz, voltemos agora lá por favor para Efésios. Estas pessoas, elas andam também o quê? Alheias à vida de Deus. Pastor, o que é isso? Alheias à vida de Deus. Duas percepções, tá? E todas duas no final concordam. Mas a primeira seria a seguinte, são pessoas que elas não têm comunhão com Deus. Não estão unidas ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Então estão alheias à vida de Deus. Ok? Não tem comunhão. A outra percepção seria qual? São aquelas pessoas que elas desprezam a existência de Deus. Não tem comunhão, seria uma perspectiva, e a outra que elas o quê? Desprezam o quê? A existência de Deus. Elas não consideram a vida de Deus, a existência de Deus. No final, essas duas se encontram. Por quê? Porque as duas estão perdidas. Uma já parte da perdição e a outra vai chegar à conclusão disso na medida em que ela despreza a existência de Deus. Nesse sentido, vale ler o Salmo, por favor, abra aí agora, de número 14. Olha só qual é o retrato dessa pessoa que vive alheia à vida de Deus. Salmo de número 14, verso 1. Abriram? Diz assim, ó. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então qual é a declaração dele? Deus não existe. Que nome recebe isso?
Quando eu digo que Deus não existe, o que é que eu disse? Ateu. Então ateu não é coisa nova não, viu? Desde o Éden. Ateu. Quando uma pessoa diz que é ateu, ela se declara ateu, que Deus não existe, que ela não considera Deus, está enquadrada naquele padrão que Paulo disse, não ande assim não. Nem alheio a ele no sentido de ter união com ele, isso é terrível para você, e nem queira dizer que ele não existe. Por quê? Agora veja o resto do verso 14, do capítulo 14. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o quê? O bem. Então um homem que não considera a existência de Deus, está alheio à vida de Deus, qual é o fruto da sua existência? Está aqui no verso 1, parte final. Corrompem-se e praticam o quê? Abominação. Não vão fazer o bem. Então Paulo está dizendo, olha, meus filhos, o andar de vocês não pode ser como dos gentios, é uma ordem, solene ordem. Não é uma opção, e você não pode dizer que o mundo faz e você faz junto. Não faço não. Não é o seu proceder. Agora, você quer saber como os gentios andam? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, futilidade no pensamento. Pensamentos vãos. Vida fútil. Segundo, obscurecidos de entendimento. Não tem luz, não tem discernimento nas coisas. Tá certo? Terceiro, eles estão alheios à vida de Deus. Das duas, uma. Ou eles não têm comunhão com Deus, ou eles dizem que Deus não existe. O final delas é o mesmo: corrupção e prática da impiedade. Paulo diz, não andem assim. Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Vamos voltar lá para Efésios. Estamos caminhando aqui para mais um ponto. Pastor, e onde é que está a origem? Olhe bem, viu, que eu vou perguntar para vocês. Onde está a origem desse procedimento? Por que eles são assim? Por que eles têm uma vida fútil? Por que eles são obscurecidos de entendimento? Por que eles são alheios à vida de Deus? O mundo dá resposta para isso, porque as pessoas são más. Quer ver? É por causa dos traumas da infância. Sofreu muito na infância e hoje ele é assim mal. E eu não estou desprezando as dores da infância. Não é por causa desta sociedade que nós vivemos. Essa sociedade é terrível, ela corrompe o homem. Ele nasceu bom e se corrompeu. Ok? Tentativas de responder. Responde? Não. Nunca conseguirão. Por quê? Porque não tem luz, não tem revelação do Senhor para entender que o problema deste comportamento não está fora deste homem, está dentro dele. Aonde? No coração. Por que as pessoas estão alheias à vida de Deus? Por que elas são obscurecidas de entendimento? Porque estão mortas em seus delitos e pecados. E aí ele diz isso da seguinte maneira, ó, parte final do verso 18, diz, alheios à vida de Deus, agora veja, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado o quê? Insensíveis. Então por que elas são assim? Porque o coração delas é duro, insensível. Ezequiel 36, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um coração de carne, e tirarei o coração de pedra. Homens que não nasceram de novo. Então ele está dizendo, ó, vocês receberam o chamado de Deus, vocês têm uma nova vida em Deus, vocês foram salvos pela graça, Ele deu vida a vocês, para que vocês não vivam como mortos, porque mortos vocês eram. Mas tem gente que insiste em viver como morto. Insiste em viver como morto.
obscurecido no entendimento, alheios à vida de Deus e só vive vaidade. Aí eu digo, este viver é um viver digno de alguém que foi salvo pela graça de Deus? Nunca foi, não é e jamais será. Jamais será. Então Paulo está descrevendo muito claramente aqui, para que quando você olha para um ímpio, você não vai dizer assim, eita, não quero estar perto de um ímpio, não quero não. Ele quer que você olhe, para que você veja de onde você saiu, como você era, e o que Deus fez por você. Ele quer que você olhe e veja, meu Deus, como é que eu fazia isto? E jamais queira fazer novamente. Porque este não é um proceder que agrada ao Senhor. E aí, para finalizar, ele diz como tudo isso que está dentro é posto para fora em termos de comportamento. Ok? Então ele dá um mandamento, dá um raio-x de dentro, e agora ele vai mostrar por fora. Como é por fora? Veja agora o verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, né? Se entregaram, agora aí, ó, tá vendo? Agora é o comportamento exterior, aquilo que é visível. Se entregaram visivelmente. A quê? Para com avidez, de maneira insaciável, ó, o mal nunca cessa a sua sede. Sempre vai querer mais. Não se engane. Ele dá a ponta do dedo, ele vai tomar seu braço, seu corpo inteiro. Ele sempre quer mais. Ele vai entrando e vai lhe destruindo. Então, a avidez interior por fazer o mal. É isso que caracteriza um ímpio. Então ele diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de quê? De impureza. Então, ele diz, olha meus filhos, esse povo que tem esse proceder interno, vai se entregar ao que não presta, para fazer aquilo que visivelmente nós podemos nomear como o quê? Impureza. Quando você olha esse termozinho aqui, impureza, viu? E aqui entra todo tipo de impureza, inclusive sexual, ok? Não é só impureza sexual não, é também ela. Aí você lembre de Romanos capítulo 1, quando Deus entrega tais homens que abafaram a verdade para não se submeterem, não é, à vontade de Deus, e fizeram isso pela mentira. E diz que Deus entregou tais homens às concupiscências dos seus próprios o quê? Corações. Aí eu digo, como é que você que é crente, olha isso aqui e diz assim, não, eu cansei de ser crente, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque é melhor, eu tinha mais prazer, não vivia com esses problemas. Paulo disse, meu filho, se você tem uma vocação digna de Cristo Jesus, você não pode mais andar como um ímpio. Não pode, não é uma questão de opção, é de natureza. A sua natureza não suporta, a sua nova natureza em Cristo, ouça bem isso, não suporta mais andar na impiedade. Converse com duas pessoas diferentes. O pastor tem que conversar com gente, né? Converse com um crente, converse com um ímpio, os dois na impiedade. Você conversa com um ímpio, ele diz, bem que eu não podia fazer isso mesmo, né? É tão ruim para a sociedade, afetou minha família, o argumento dele vai no máximo aí. Ok? Trouxe prejuízo financeiro, não foi bom não, adoeci. Mas conversa com um crente que andou nos mesmos caminhos da impiedade. Sabe qual é o tópico que ele vai levantar? Não é prejuízo financeiro e familiar, embora isso ele passe. Unanimemente vão dizer, eu estava lá, mas eu sabia que eu não era de lá.
o meu coração não se ajustava àquele padrão, àquele ambiente. E aí você pergunta, por quê? Porque a sua natureza não é mais ímpia. Você foi regenerado de semente incorruptível. Então, por mais que você queira viver na impiedade, se você foi regenerado, na hora que sua mentezinha parar de praticar o mal, você vai ter aquela setinha acusando aqui dentro, ó. Não é isto. Por isso que Paulo dá o alerta. Não ande mais como gentios. Não ande mais. Eu preciso saber, não do ponto de vista experiencial, mas saber mesmo teoricamente como que era, para que ao perceber tais coisas, eu mude a minha direção e não vá caminhar como os gentios andam. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para os irmãos. Primeira coisa, na vida você só vai ter 2 modos de andar: ou a favor de Deus, ou contra Ele. Não existe meio termo. Ouviram? Na vida você vai ter quantos modos de andar? 2. Ou a favor, ou contra Deus. Não tem outro. Não tem meio termo. Não tem arrumadinho, não tem ajeitar. Não tem. Ou é a favor, ou é contra. Não tem outro jeito. Então, eu espero que você que está ouvindo, aqui presente ou em outro local, entenda isso. Pare dessa vida dupla. Pare com essa vida dupla, porque não funciona assim. Vai se dar mal. Vai dar errado. E aqui não é argumento pragmático, não. É porque é assim. É o padrão divino. Então tem gente que quer harmonizar isso. Não vai funcionar. Porque não é assim. Ou anda de maneira digna de Deus, ou de maneira indigna. E Deus estabelece o parâmetro muito claramente, como está aqui posto nesta epístola. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, a primeira é, não tenha vida dupla. Ou anda de maneira digna ou indigna. A segunda, se Deus está mostrando para você como é um andar indigno, é porque Ele não quer que você, que foi salvo por Ele, ande neste caminho de indignidade, porque isso vai contrariar a sua nova natureza e vai mostrar a você quão podre é o seu coração, quão terrível é o mundo e quão mau é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que você ande aí. Sabe quando o pai pega o filho e diz assim, meu filho, não vá por aí não. Não faça isso. Não é assim. E o que é que muitas vezes os filhos fazem? Do jeito que o pai disse para não fazer, ele faz. Só que nós não somos mais meninos, não é? Pelo menos não devemos ser. Então, se Deus está falando, não faça. Não faça. Afaste disso. Está mostrando para você com muita clareza, para que você possa olhar ao seu redor e ter discernimento. E ver que caminho de desobediência à palavra do Senhor é caminho de morte, não é de vida. Os vivos andam no caminho da vida, os mortos não. A terceira e última coisa que eu queria considerar com você, à luz desse texto, é a seguinte: quando Paulo foi focar no problema, ele foi na sede. E onde era a sede do problema? Coração. Então, por favor, não se iluda querendo mudar comportamento exteriormente e não tratando das coisas profundas do seu ser que estão no seu coração. É ilusão. Ah, eu mudei. Olha, é igual aquela pessoa, eu vou fazer dieta porque eu vou emagrecer. Você emagreceu na cabeça? A pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ótimo. Mas a cabeça dela continua de quê? E aí, como é que vai ser? Então a mudança é aqui, ó.
É aqui. E aqui eu não estou falando contra a cirurgia não, tá? Eu estou falando que mudanças de comportamento devem ser precedidas de mudança de coração. É isso que os crentes têm que fazer. Ímpio não vai entender isso, mas crente tem que entender. Então, se eu quero mudar um comportamento que ele não é digno de Cristo, não é só tirar a roupa e vestir outra. É entender os motivos interiores que me fizeram tirar aquela roupa velha e vestir uma nova. É porque eu quero estar limpo, porque eu quero estar engomado, passadinho. Por qual razão? Porque se os motivos forem errados, ou se eles não forem analisados, logo, logo você vai ter aquela mesma expressão que Pedro disse. A porca lavada volta para onde? Para o lamaçal. Porque a natureza continua de quê? De porco. Então, cuide do seu coração, meu filho. Analise os motivos, veja direitinho. Se tem dificuldade, ore, pense mais um pouco. Procure ajuda para sondar. Alguém que possa lhe ajudar a fazer, entre aspas, né, um raio-x do seu coração, para analisar os motivos, pensar, repensar, moer, remoer. Mas descubra o que é que está acontecendo. E aí eu tenho certeza que você agindo lá dentro, o comportamento muda. E não muda para voltar a ser o que era antes não, viu? Muda de maneira efetiva, permanente, porque é assim que Deus nos muda. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a perceber este comportamento, a abandonar comportamento errado, caso estejamos a trilhar tais caminhos, e a perceber também, lá no coração, qual é o problema. E pela graça e poder dele, ver o nosso coração transformado. E como consequência santa, o nosso comportamento também. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Amém.